Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Manuel Bonfim, estou aqui para mais uma vez trazer uma palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, tá bom? Entre seus amigos, seus contatos, tá bom? Deixe o seu like, curta, se inscreva no nosso canal do YouTube, no Face, no Instagram, tá certo? E comente alguma coisa, pergunte alguma coisa que nós lhe responderemos com todo prazer, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 13, versículos 3 até o 9, que diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, essa palavra, meus queridos, ela é uma palavra muito linda, onde o Senhor falou através de uma parábola, tá certo? Parábola é, na verdade, uma ilustração, uma comparação, é uma forma de expressar uma ideia, um pensamento a partir de uma história, de uma ilustração, de algo que já se conhece. Tá certo? E essa parábola conhecida como a parábola do semeador, tá certo? O Senhor Jesus Cristo, ele foi muito direto no sentido de que existem vários tipos de solo onde se possa plantar. Esse solo que ele fala aqui é o coração da pessoa. Tá certo? E essa semente que seria plantada, que será plantada, é a palavra de Deus. Tá certo? E a forma como essa terra reage a essa semente é a forma como esse coração, essa pessoa pode reagir a essa palavra. Tá bom? Então, primeiramente, o texto fala sobre 4 tipos de terrenos. O primeiro terreno diz que era uma terra dura, tá certo? À beira de um caminho, ou seja, a semente foi lançada e de repente ela caiu na beira do caminho. Vieram os pássaros e a levaram, tá certo? Ou seja, comeram aquela semente. Tá certo, meu querido? Essa terra dura, ela pode ser entendido como sendo o nosso coração. Um coração que muitas das vezes está cheio de orgulho, tá certo? Está endurecido para não compreender a palavra do Senhor, tá certo? O ego da pessoa, a arrogância que a pessoa tem dentro de si, ela torna a pessoa com um coração duro em relação à palavra de Deus, tá certo? Então, para esse tipo de coração é muito fácil ouvir a palavra de Deus e essa palavra não chegar a ser germinada. Antes que ela seja germinada, antes que ela penetre naquele terreno, vem as aves, ou seja, vem o diabo e tira do coração daquela pessoa aquela palavra, tá bom? Então, um terreno muito inapropriado para se plantar, um terreno beira de estrada, tá certo? Então, esse primeiro terreno ele é inapropriado, que é um coração duro, cheio de arrogância, cheio de ego, cheio de dureza, cheio de orgulho, tá certo? Arrogância. O segundo tipo de terreno, como o texto nos falou aqui, fala sobre a semente foi lançada sobre pedregais, tá certo? Que inclusive lá nesse terreno, onde tinha bastante pedra, também tinha terra, só que era pouca terra, tinha mais pedras, era um pedregal, tá certo? De forma que a semente, ela chegou até a germinar, ela chegou até a nascer, tá certo? Porque tinha um pouquinho de terra lá, mas era tão pouca que não foi suficiente para aquela raiz se aprofundar, tá certo? De forma que rapidamente aquela planta, quando ela, sem raízes, quando ela começou a sair as suas folhinhas, começou a querer desabrochar, o sol, na sua imensidão muito quente, ela queimou aquela plantinha e ela veio a morrer, a perecer,
Tá certo? Meu querido, esse terreno dos pedregais, né, com pouca terra, ele fala muitas vezes de uma palavra que a pessoa ouve, a palavra de Deus, né, e às vezes ela até acredita naquele momento, ela sente aquela emoção, ela sente aquela vontade assim de servir a Deus, tá certo? Mas aquela fé que nasceu tão rápida, aquela esperança que nasceu tão rápida, ela também se vai tão rápida, ela não fica por muito tempo. Tá certo? E o que vem tirar essa fé daquela pessoa, o que vem tirar aquela felicidade ou aquela esperança daquela pessoa? Muitas vezes as tribulações, as angústias do dia a dia, as perseguições, ela não suporta a perseguição e termina por não suportar aquela palavra e termina abandonando aquela palavra. A gente vê o que muitas pessoas que vivem tanto aqui no Brasil como lá fora, principalmente lá fora. Aqui no Brasil não tem tanto não, mas tem mais lá fora, né, em outros países, né, onde a cristofobia ela tem crescido cada vez mais. Existe desde que Cristo nos anunciou a sua palavra, né, naquele tempo, e ainda hoje existe a cristofobia, inclusive ela está aumentando nos últimos dias, né. Então é um exemplo de que muitas pessoas, ao se deparar com situações nesse nível de perseguição, elas terminam por não deixar essa semente brotar no seu coração. É claro que tem aqueles que são fortes e permanecem em Cristo, lutando até o final e conseguem vencer em Cristo, porque o Senhor lhe dá forças e ele tem um coração mais aberto, tá bom? E o terceiro tipo de terreno é aquele terreno onde a semente caiu e tinha terra, só que os espinhos onde caiu aquela semente, os espinhos sufocaram aquela plantinha quando ela cresceu, tá certo? E o sufoco que aqueles espinhos trouxeram para aquela planta fez com que aquela planta não brotasse, com que ela não, aliás, brotasse ela brotou, não fez com que ela crescesse, fez com que ela não crescesse, tá bom? Então, esse terreno que é cheio de espinhos fala muitas vezes de preocupações, fala de pessoas que se preocupam demais. Os espinhos são as preocupações do dia a dia, são as riquezas, são os cuidados do mundo, do dia a dia, sufocam a fé de muitas pessoas. As pessoas, elas terminam dando muito mais atenção aos cuidados do dia a dia do que um tempo de adorar o Senhor e de buscar o Senhor. Então, a falta de praticidade na palavra de Deus, de buscar a palavra, de buscar a vontade de Deus, de buscar o reino dos céus, termina por sufocar a palavra no coração. Então, esse terreno cheio de espinhos fala desse coração que dá muito mais atenção aos cuidados do dia a dia do que ao reino dos céus, ao reino de Deus, tá bom? E o quarto terreno diz que aquela semente caiu em boa terra e deu frutos. Uma semente gerou para 100, outra semente gerou a 60, outra gerou a 30, ou seja, deu muitos frutos, tá certo? Esse terreno que ele fala é daquele coração que recebe a palavra de bom grado, que atende, que para ouvir, que para dar atenção, que para escutar a palavra do Senhor. Esse terreno é o terreno que o Senhor quer que você tenha neste dia. Esse terreno é o terreno que o Senhor quer que você tenha disponível para que o seu espírito possa penetrar, possa entrar e possa fazer morada dentro de si. Tá bom? Independente do quanto você possa trabalhar para Deus, Ele quer que você participe da obra dele, Ele quer que você sirva a Ele, Ele não quer que você viva de qualquer jeito por Ele, Ele quer que você tenha um coração disponível para o seu espírito, que você tenha um coração disponível para ouvir a palavra dele e servir a Ele, tá bom? Meu querido, minha querida, que tipo de terreno você tem no seu coração? Que tipo de terreno tem sido você para com as coisas de Deus? Você tem sido uma pessoa aberta para Deus ou você tem se fechado no seu mundo e não tem deixado Deus trabalhar na sua vida? Tá bom? Permita Deus entrar no seu coração, permita o Senhor trabalhar na sua vida. Ouça a voz do Espírito que fala ao teu coração, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Tá certo? A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, vou até ler aqui, ó. Diz assim, ó, Mateus 6, 24, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Então, que o seu coração esteja dedicado a Deus e não às riquezas, tá bom? Não lute nesse mundo para buscar riquezas, para acumular bens materiais, mas sim para servir a Deus. É claro que os bens materiais podem também ser buscados, mas não como sendo em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu amado, que Deus em Cristo te abençoe.
Abra o seu coração para o Senhor e permita que Ele faça morada na sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus.